Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira, dia 28. Estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje, segunda-feira, o Rio está quente, muito quente, quente a beça, né? Deve estar um forno aí por aí afora, mas faz parte, né? Faz parte. Depois o pessoal diz que não tem nada de diferente. Vamos esperar o povo chegar agora na nossa primeiro instante, o instante do acolhimento, né? E vamos, assim, refletir hoje. Como vocês podem ver, está chegando um vento bom, né? Vocês estão vendo. Vou tomar bronca porque disseram que eu tinha que pentear o cabelo. Eu penteei, mas o vento tá despenteando tudo. Posso fazer nada. Faz parte das situações, mas o vento é bem-vindo. Oi, Maria Alice, paz e bem. O vento está ventando aqui, agora começou a ventar aqui, Maria Alice, graças a Deus. Porque estou precisando. Algarte, tudo bem? Paz e bem, Algarte. Conta aí pra gente, Algarte, aí pro teu lado, tá quente ou tá frio? Djalma, Doraci, paz e bem. Hoje, tem... Essa noite ventou, teve uma hora de madrugada que que achei até que ia destelhar as coisas, né? Hoje nós temos duas questões importantes a serem tratadas na nossa reflexão, né? Uma delas talvez passe despercebida da maior parte das pessoas, né? Nossa Senhora, entrou um monte de gente uma vez. Quem foi aqui? Miriam e Gaioso. Opa! Paz e bem, Miriam. Gaioso, paz e bem. Hoje nós temos aqui dois assuntos para tratar, mas são assuntos assim, é interessante porque um deles, uma das questões que tem aqui nesse evangelho, passa despercebido da maior parte das pessoas. Eu quase que coloquei como principal essa questão que passa despercebida, né? Entendeu? Rita, paz e bem, Rita. Cris, paz e bem. Então hoje nós temos essas duas coisas, né? Entendeu? Para gente trazer, para gente pensar, refletir, né? Denise, tudo bem? Paz e bem, Denise. Fátima, paz e bem, Fátima. Hoje é interessante, nós temos aqui umas coisas que valem a pena a gente ouvir, né? Vou fazer a propaganda agora no início da live e vou fazer a propaganda no final da live, né? Lembrando a todo mundo que amanhã, terça-feira, nós temos duas lives, né? A live das 15h30, a live habitual das 15h30, e uma live às 19 horas, essa vai ser um pouquinho mais longa, que vai ser a live que nós vamos conversar sobre 1 Coríntios 13, o hino do amor ou o hino da caridade. Aliás, uma das coisas que eu vou falar, eu vou explicar para vocês, é o porquê dessa coisa de ou amor ou caridade. Por que algumas traduções falam em amor, algumas traduções falam em caridade. E eu não vou ficar discutindo aqui se a palavra em grego é isso, a palavra em grego é aquilo, porque isso
não tem nada de especial. Hoje, às 19 horas, missa de despedida do Padre Adam. Padre Adam, missa de despedida, vai passar por onde, ô Maria Alice? Lembrou de terça-feira, yes, diz o Gaioso. Não, Gaioso, é que amanhã, sabe como é que é? A gente tem que começar a fazer propaganda, né? Porque, né, não sei se as pessoas vão. Para as pessoas que não são da nossa paróquia, Padre Adam Folta é um dos missionários do Verbo Divino, foi pároco nosso por muito tempo. Inclusive foi ele que me indicou para a escola diaconal. Até hoje eu digo que aquilo ali foi impressionante, né? Que eu nem imaginava que eu tinha jeito para ser diácono. Foi ele que me mandou para lá, né? E ele pegou uma paróquia no interior, né, numa região extremamente difícil, uma paróquia que o pessoal não dava bola para ela, tocou a paróquia durante muito tempo e agora ele está para sair de lá. Acho que ele vai para Maceió, não tenho certeza, né? A Denise está confirmando aqui que ele vai para Maceió, né? Então, assim, as pessoas mais da paróquia Cristo Redentor guardam um grande carinho por Padre Adam, que era um homem maravilhoso, assim, né? Tá vendo? A Fátima está dizendo que graças a ele que sou mestre, tá vendo? Exatamente, ele ficava em panelas, né? Exatamente. Então, assim, é um homem que vocês não têm ideia. Eu me lembro que uma vez eu liguei para o Padre Adam e falei assim, Padre Adam, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, maravilhoso, o povo canta a missa toda, tem um monte de missa, tem um monte de comunidade, que bom, e o resto? Tá ótimo, Bernardo, o poço começou a funcionar. Aí eu olhei assim, como assim o poço começou a funcionar? Que estava sem água na cidade aqui. Missionário funciona de outro jeito, eles não pensam que nem nós, né? Quem conhece missionário sabe que é assim, né? Aliás, outra notícia feliz, né? Padre Djalma, que foi, né? É bom esse carinho com o padre, eu também acho, né? Fátima, paz e bem. Outra boa notícia, pessoal, para a nossa paróquia é que Padre Djalma, né, foi transferido também. Ele vai para o Centro Cultural Missionário da CNBB, vai fazer lá um trabalho maravilhoso. Olha que a gente está bem, né? São todos padres que estiveram com a gente, missionários do Verbo Divino, homens dedicados à missão, pessoas assim de primeira linha. Bom, vamos começar, pessoal, que hoje o bicho pega, hein? Não tanto quanto ontem, né, mas hoje tem uma questão importante aqui, na verdade tem duas. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhes: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a favor. Palavra da salvação.
Aqui, pessoal, a gente tem que ver uma coisa muito importante, porque de vez em quando as pessoas, elas, vamos dizer assim, confundem as estações, né? As pessoas acham que nós temos, assim, que viver uma religião de grandiosidade, uma religião, assim, de poder, de influência, né? De vez em quando eu ouço, nós somos a igreja católica, nós somos a igreja presbiteriana, nós somos a igreja... Pessoal, menos, tá? Menos, né? Se vocês olharem bem, Jesus raramente agia assim de uma forma mais incisiva, né? Aliás, era raro, inclusive, que ele agisse diretamente, colocasse diretamente um ponto desses. Ele normalmente estava ali agindo no sentido de ir ao encontro do pecador, ao encontro do doente, ao encontro do pobre, né? Mas ele não agia no sentido de questionar ou perturbar as pessoas. Uma das poucas coisas que fazia ele agir assim, de se colocar em relação às pessoas, era quando alguém estava assim levando o caminho do reino para o lado errado, né? O reino de Deus, ele tem uma proposta muito clara, muito reta, muito franca, né? E aí você tem aquela coisa que a gente tem aquela mania, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Não precisa dizer, Bernardo, eu não sei se eu tenho. Todo mundo tem. Todo mundo quer ser o maior evangelizador, o maior catequista, o melhor mestre do mundo, né? Todo mundo quer ser a azeitona da empada, né? A cereja do cupcake, né? Todo mundo quer ser ali aquilo, né? E eu, assim, pessoal, assim, é normal. A gente tem isso, faz parte daquela coisa que a gente foi criado, né? Aquela coisa da cultura, que nós ficamos naquela coisa de se eu não for o melhor, eu não sou bom, né? Os americanos, inclusive, levam isso ao cúmulo, porque você tem lá um xingamento que é assim, capaz de cara te bater se você xingar. Se você disser que ele é loser, né, que ele é perdedor, ele às vezes perde a boa, capaz de sair no tapa com você. Porque nós fomos criados num mundo onde você tem que mandar, né? Você tem que ter poder, você tem que ser o melhor. Essa é a regra. E isso não é de agora. Isso está piorando. Cada vez piora mais, cada vez fica mais firme isso. Mas já existia na época. Então havia ali uma discussão entre os discípulos, que eles queriam saber qual era o maior, né? Eu já estou vendo, né? Pedro falando, não, a pedra sou eu, a igreja vai ser construída sobre mim. Tiago, não adianta, porque eu sou, entendeu? Né? Era capaz até de João estar ali no meio e falar assim, mas eu sou o discípulo amado, né? Porque as pessoas têm essa coisa, tá? Só que Jesus conhece o coração do homem. Jesus sabe dessa ânsia de poder, desse desejo de ser o melhor, de ser o poderoso. E aí, ele fez uma intervenção. E a intervenção dele é muito interessante, porque ele apresenta ali e fala, quem recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Notam isso? E quem é que ele põe ali? Ele põe um sumo sacerdote? Não. Ele põe o doutor da lei? Ele põe Herodes? Ele põe algum poderoso, algum rico, né? Algum dono de fazenda? Não.
Ele põe uma criança, pessoal. E por que é importante quando ele põe uma criança? Vocês se lembram? Qual é o valor social de uma criança para aquele grupo de pessoas? Vocês se lembram? Já falei isso. Mulher e criança não valia nada naquela sociedade, nem contava como gente, né? Se eles fossem contar as pessoas que estavam numa sala e só contavam os homens adultos, as crianças eles não contavam. Mesmo que a criança fosse homem, não contava, porque era criança. Então, a criança não valia nada, a criança era totalmente à parte da sociedade. Ninguém dava importância nenhuma para uma criança. Aí vem Jesus e fala assim, quem não receber essa criança, quem receber essa criança em meu nome, está recebendo a mim. Jesus mostra que, claramente aqui, ele tem uma predileção pelos pequenos. A proposta do reino é a proposta pelos pequenos, por aqueles que ninguém dá valor, né? Na nossa sociedade atual, né, nós temos um grupo de pessoas que não tem nenhum valor, né? Então é assim, o fulano, ele é pobre, aí não tem valor. O fulano, ele mora na comunidade, então não tem valor. O fulano é desempregado, então não tem valor. Porque a nossa sociedade, ela levou ao suprassumo a exclusão. Lembra dos 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Perfeito, né? O Gaioso puxou aqui da multiplicação dos pães, né? E mostra justamente isso. Falava 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? E se refere àquilo, 5 mil pessoas foram alimentadas. É interessante isso. Boa lembrança, Gaioso. Então, nossa sociedade, ela levou ao suprassumo, né? A política da exclusão, né? Hoje você, para valer alguma coisa, além de ter que ter dinheiro, ô João, paz e bem, João, como é que você está, rapaz? João é da JC. Sabe, além de você ter que ter dinheiro, você tem que ter posição social. Se você não tem posição social nem dinheiro, a sociedade não te respeita. Ela não quer saber de você. Você não vale nada, né? Então a gente olha, às vezes, pessoas fantásticas, pessoas queridas, pessoas que são excepcionais. Mas como elas não têm posição social, ninguém está nem aí para elas. Ninguém vai se preocupar com a vida delas, né? A gente chega ao cúmulo hoje em dia de ter pessoas que, por exemplo, acham que nós deveríamos diminuir o investimento em saúde e educação públicos, porque isso não é rentável, isso não é interessante para o Brasil. Pessoal, E não estou falando mentira, não podem procurar que vocês vão ver, né? Redução de orçamento para saúde e educação. Porque, na verdade, essas coisas elas servem para melhorar o nível dos mais pobres. E como as pessoas não estão nem aí para eles, né? Jesus inverte essa lógica. Jesus vira e fala assim, mas são os mais pobres que merecem minha atenção. São os desprezados pela sociedade que vocês têm que acolher. Aqueles que ninguém quer é que têm que ser queridos por vocês, né? Aquele irmão, aquela irmã doente, com alguma idade, que já não produz bens para a nação, que muitos acham que não vale nada, nós temos que dizer que vale muito. Aquela criança que não está podendo ir à escola porque o pai e a mãe estão desempregados, não tem nem dinheiro para comprar o uniforme, comprar os livros, que muitos dizem, é um caso perdido, não tem solução, para nós tem que valer muito. Nós temos que ir ao encontro dos irmãos e das irmãs que estão fora e levar eles
a um desenvolvimento integral. E não sou eu que falo isso, não sou eu. Nem é a doutrina social da igreja, apesar disso estar escrito na doutrina social da igreja. Quem fala isso é Jesus. Jesus está dizendo aqui, quem recebe essa criança, que é uma pessoa absolutamente desprezada na sociedade, em meu nome, é a mim que recebe. Então, quando nós viramos e falamos assim, eu vou lutar para que todos tenham casa, para que todos tenham educação, para que a pessoa seja reconhecida em sua dignidade, para que não haja fome no mundo, para que as pessoas tenham escola decente, para que todos sejam recebidos com carinho e atenção, para que não exista nenhuma forma de preconceito ou discriminação no mundo. E eu não estou falando nada demais, eu estou falando o que Jesus pediu para eu falar. Ele disse que se você recebe um pequenino, em meu nome, é a mim que você recebe. Se você recebe a mim, você recebe aquele que me enviou. E quem de nós aqui não quer receber Jesus em casa? Não estou dizendo que você tem que ir para a sua casa, mas você não quer receber Jesus na sua vida. Entenda o que eu estou dizendo. Né? E assim, pessoal, tem uma coisa que passa despercebido, mas eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Porque existe a forma que o mundo pensa, a forma que esse sistema consumista, esse sistema baseado no lucro e na geração de dinheiro pensa, e no sistema que Jesus pensa. Tá? Observa o que nós temos aqui. João, olha que é João, hein? Não é qualquer um não, hein? Virou e falou assim, olha, tinha um homem ali expulsando o demônio em teu nome, Jesus, mas a gente não conhece ele não é discípulo, não está com a gente, então a gente proibiu ele, não pode, só a gente que pode. O Senhor deu esse direito para nós, não deu para ele. Viu? Nós podemos, ele não, porque nós somos os bons, ele não é. O que Jesus fala? Não o proibais, pois quem não está contra vós, está ao vosso favor. Sabe, pessoal, me chama muita atenção, porque o mundo não fala assim. O mundo fala assim, quem não está comigo, está contra mim. Nota? O que Jesus fala? Quem não está contra mim, está ao meu favor. Entendem a diferença? Vocês conseguem pegar a diferença das frases? Quando o mundo fala, ô Eduardo, paz e bem, Eduardo. Quando o mundo vira para você e fala assim, quem não está comigo, está contra mim, ele declarou que ou você está do meu lado ou você é meu inimigo. Então, eu parto do princípio que só existe duas posições. Ou você faz o que eu faço, pensa o que eu penso, age do jeito que eu ajo, ou você é meu inimigo. Essa posição é uma posição que exclui. Porque se você não pensar exatamente como eu penso, você é meu inimigo. Se você não entender o mundo exatamente como eu entendo, você é meu inimigo. Se você não vive exatamente como eu vivo, você é meu inimigo. O que Jesus fala? Jesus fala o oposto. Pois quem não está contra vós, está ao nosso favor. Né? Oi, só passando para te dizer oi. Sempre sabe os ensinamentos. Obrigado, Eduardo. Eduardo, muito obrigado. Eduardo foi quem deu um jeito na minha apneia do sono, sabe, pessoal? Foi ele que deu um jeitinho na minha apneia do sono. Bom, pessoal, vamos entender o que Jesus está falando. Você não pensa exatamente como eu penso, mas você não se posicionou contra mim. Ah, então você está ao meu favor. Você não age no mundo exatamente como eu acho,
mas você não age contra mim. Então você está ao meu favor. Você não acredita exatamente no que eu acredito, mas você não se opõe ao que eu acredito. Então você está ao meu favor. Então, observem bem, a posição que Jesus coloca é uma posição de inclusão. Ele não exige que você viva exatamente como ele falou. Ele pede apenas que você não se oponha formalmente ao projeto dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus aceita o nosso meio do caminho. Que é o grande erro, às vezes, das pessoas. Porque eu digo que a nossa vida no mundo é uma vida de projeto. Nós estamos no mundo a caminho do céu. Nós estamos no mundo tentando encontrar o grande caminho, uma grande caminhada que vai ter um local muito bom quando a gente chegar no final. Entendem isso? Mas pode ser que a gente ainda não tenha chegado lá. Pode ser que eu ainda não tenha conseguido um esclarecimento, ou não tenha me convertido o suficiente, ou apenas esteja ainda tão contaminado por essa sociedade que exclui, que mata, que discrimina, que valoriza o que não é o essencial, que eu ainda não consegui chegar lá. Mas Jesus vira e fala assim, não é só aqui. Não é uma coisa que ou é isso ou é contra mim. É o oposto. Se você não for abertamente contra mim, você é comigo. Se você não se opuser a Cristo, se você não for contra Cristo, você é a favor de Jesus. Mesmo que você não seja exatamente igual. Esse homem que expulsava os demônios, ele não era do grupo dos discípulos. Notam bem, ele não fazia parte do grupo dos discípulos. Mas ele era a favor de Jesus, ele chegava ao ponto de enfrentar os demônios em nome de Jesus e os expulsava. Entendem a diferença? Porque isso é muito importante. Às vezes nós estamos no mundo tentando trazer o reino dos céus à terra, Existem pessoas que não participam de nenhuma religião, mas fazem obras maravilhosas de inclusão. Sim, é verdade. É verdade. E isso aí, Fátima, você entrou no ponto que eu ia entrar muito bem, mas só que você colocou de uma forma mais fácil do que eu ia colocar. Então, nota bem, o que a Fátima falou, fulano está ajudando as pessoas a melhorar, está trazendo as pessoas para um desenvolvimento humano integral, que é uma das coisas que a doutrina da igreja pede, mas ela não é cristã. O que o mundo vai dizer? Não, se você não é cristã, você é contra mim. Nota? O que Jesus disse? Não, você não é contra o que eu ensino, então você é ao meu favor. Nota a diferença? Nota a diferença do que a gente está falando aqui? É possível que alguém diga, não quero, mas faz o que Jesus pediu? Não, isso foi o evangelho de ontem, Olha só como as coisas estão interligadas. A palavra de Deus é uma só. Ela não se contradiz. Por isso, pessoal, quando a gente está aqui no caminho de acolher aqueles que são pequeninos, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão na periferia, nós não fazemos isso sozinhos. Nós vamos fazer isso com todos que quiserem fazer isso com a gente. Mesmo aqueles que não seguem Jesus, podem estar conosco nesse caminho. Porque o que é mais importante é o desenvolvimento integral do ser humano. E no fim das contas, o nosso testemunho vai fazer a diferença. Amém?
Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje, né? Acho assim que nós tivemos algumas intervenções interessantes, né? A gente precisa... E assim é legal que vocês estão começando a participar mais da reflexão, isso é bom, né? A Fátima, por exemplo, me deu um gancho aqui que me ajudou a passar uma coisa que eu estava com dificuldade de passar, né? Então, essas coisas ajudam a gente, né? Ó, já está surgindo os améns. Que bom, que bom. Amém com mãozinha de oração. Esse é o melhor amém que tem, entendeu? Né, pessoal? Porque a gente tem que estar junto, né? Ó, o Gaioso está fazendo propaganda do blog dele, tá? Diaconia da Palavra, blogspot.com. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 28, né? Vocês sabem que eu tenho uma profunda inveja do Gaioso, porque o Gaioso escreve as reflexões dele, né? Eu não tenho essa capacidade, né? Me pede para falar. Falar eu consigo bem, né? Faço a minha fala. Mas, assim, escrever uma reflexão por dia como ele escreve é um dom à parte. Então, sempre aconselho vocês a visitarem o blog do Gaioso, né? Já falei antes, vou lembrar de novo, amanhã são 2 lives, tá? Essa live das 15h30, a nossa live habitual, que demora uma meia hora, né? E a live da terça-feira, às 19 horas. Propaganda? Eu faço propaganda das lives, entendeu? Faço propaganda das lives, porque eu acho que a gente tem que valorizar essas lives. Como a gente tem um colega, né? Um colega diácono, Cosme. Se você entrar no Facebook por volta das 18 horas, o Cosme está fazendo as vésperas, né? Então, é uma parte da liturgia das horas, né? Que é uma coisa linda, maravilhosa, e ele faz muito bem. Fátima, me ajude a encontrá-lo. Eu te mando o perfil do Cosme, tá, ô Fátima? Né? Ou você quer o blog do Gaioso? Faz o seguinte, Fátima, eu vou te mandar por mensagem tanto o blog do Gaioso quanto o perfil do Cosme, tá? Eu acho que a gente tem mais é que mostrar essas atividades das pessoas, né? Propaganda do blog, faço mesmo, faço descaradamente, entendeu? Acho que a gente tem é que mostrar para as pessoas, né? O blog do Gaioso é na internet, é um site na internet, e o Cosme é um perfil no Facebook. Eu mando para você, Fátima, assim que terminar aqui, tá? Então, pessoal, amanhã 2 lives, umas 15h30 e outras 19 horas. Das 19 horas nós vamos discutir 1 Coríntios, capítulo 13, né, o hino do amor ou o hino da caridade, né? Entendeu? Ai, meu Deus, eu com vergonha aqui. Se acostuma, Gaioso, porque a vida é essa mesmo, entendeu? Já passei muita vergonha fazendo live. Inclusive, tomei uma bronca uma vez da minha irmã, porque ela falou assim: Bernardo, você não pode arrumar o cabelo na hora que está começando a live, você tem que arrumar antes de começar a live, né? Você não tem ideia, né? Hoje o mozinho me dá uma bronca: você não vai com essa camisa, não, você trata de trocar a camisa, porque essa tá suada demais. É assim, né? Rita de Cássia, oi? Oi, Rita, tudo tranquilo? Bom, pessoal, eu vou deixar a minha bênção, né, e amanhã a gente se encontra 2 vezes, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem seguros. Deus está sempre convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraços.